Hoje eu tô aqui numa cozinha. Para quem não lembra o meu nome ou não viu os vídeos anteriores, eu sou Iria Leme da Silva, psicóloga, orientadora educacional. Trabalhei muitos anos desenvolvendo projetos para a escola de educação infantil em período integral, onde se tinha que alimentar bem as crianças, substituir a mãe da maior e melhor maneira possível, e que acaba sendo uma experiência que eu posso estar compartilhando aqui com vocês e ajudando com dicas de como vencer esse que é o maior desafio das mães de crianças de 0 a 7 anos, a alimentação. E nada melhor para falar de alimentação do que estarmos numa cozinha. Cozinha que durante toda a história era considerada um lugar sagrado, né? E hoje, na vida moderna, na maioria das mães, é um lugar de bastante estresse. Não só pelo preparo das refeições, a falta de tempo, a falta de qualidade dos alimentos industrializados, mas também pela grande dificuldade da criança comer. E lógico, a cozinha ela tem os aspectos positivos, mas nessa vida moderna ela está ali passando os positivos e estão os aspectos negativos. Além das dificuldades das crianças comerem, nós temos muitas crianças obesas e muitas crianças com transtornos alimentares, com dificuldade de comer bem, com qualidade. Nós temos também um número recorde de acidentes ocorridos com crianças em cozinhas. As estatísticas dizem aí que 97% dos acidentes com crianças menores de 7 anos ocorrem em cozinha e muitos com queimaduras horrorosas e problemáticas. Mas enfim, eu não quero falar hoje dessa parte, vou até me comprometer aqui de estar fazendo futuramente um vídeo onde eu ajudo vocês a montarem uma casa segura, sem gastar muito dinheiro, sem ter que deixar a casa feia, enfim, ajudá-los a fazer com que a sua residência não seja um risco para o seu filho. Mas isso é mais para frente, é aí algo que eu vou colocar num vídeo num produto de guia para pais. Hoje eu queria falar dessa que é a maior angústia das mães, alimentar seus filhos, né? O que deveria ser uma coisa tranquila, simples, porque nós já nascemos com a programação de buscar alimento, de ter que se alimentar. Mas eu não vou dar uma de nutricionista, não. Eu quero chegar aqui com você num ponto muito importante, que é a questão psicológica e simbólica da alimentação, tá? E para isso, eu preciso explicar para vocês um pouquinho do desenvolvimento infantil, como é que ocorrem as coisas dentro da criança, até para você perceber quais são as facilidades e dificuldades e não estar insistindo em técnicas que, além de não ajudar, ainda vão afastar a criança cada vez mais da alimentação, tá? Então o meu foco vai ser principalmente em como funciona e qual a função psicológica de tudo isso, tá? Então, o que é bastante importante? Entender que a primeira coisa que acontece com todo ser humano, assim que ele nasce, a primeira coisa que ele faz efetivamente é se alimentar. Então esse primeiro contato com essa primeira mamada é muito importante. E olha, ela é difícil, a criança não sabe ainda, embora tenha o reflexo da sucção, mas o quanto isso preocupa ou estressa a mãe está diretamente ligado com algumas dificuldades futuras que a criança pode estar fazendo uma ponte. Então é muito importante que a amamentação seja algo tranquilo. E tem que ser no peito? Gente, há controvérsias, é muito bom para a parte imunológica, mas nós não podemos esquecer da parte psicológica. Se a mãe está debilitada pelo procedimento do parto, se ela tem problemas de mastite, se ela está com o bico do peito muito machucado, lógico, vai ter dor, vai ter problema e precisa se avaliar. Então, nunca existe uma regra absoluta, precisa ver as exceções. Também não vou focar na amamentação,
porque eu acho que isso é um foco que os pediatras estão aprendendo cada vez mais do psicológico da mãe, já estão ajudando bastante. Enfim, se for o caso, a gente também fala num outro vídeo exclusivo sobre o início da amamentação. Eu quero focar no que é essa jornada de cheiros, sabores e texturas que vão fazer a criança se afastar ou se aproximar dos alimentos, tá? Então, primeira dica que eu quero dar para vocês: não invente moda. Criança não tem que se distrair para comer, ela tem que focar quando ela está comendo, ela tem que perceber que ela está comendo e criar uma rotina. Tudo na nossa vida é hábito, então hábitos positivos, tá? Agora, no começo é difícil, a criança não para quieta, sai correndo. Então, não force ela na cadeira, não enfie a colher boca abaixo, não. Comece a brincar com os alimentos no sentido de que, olha, isso é um tomate, tem um cheiro, né? Vou cortar um pedacinho para você provar, se for o caso, mas o tomate, quando vai para a panela, ele já precisa, de uma certa forma, na criança a partir de 2 anos, ter uma ideia de onde vem, tá? Então, você ter visualmente as frutas, os legumes, que a criança possa ver, sentir o cheiro, é muito bom, tá? Criança, ela nasce sem a capacidade sensorial de alguns sabores. Ela vai reconhecer o azedo, faz a caretinha, mas ela tem um desejo muito grande de conhecer e de explorar o mundo. E os alimentos e as coisas que estão na boca não ficam longe, diferente disso, das outras coisas. Tanto é que toda a primeira fase da criança, a gente chama de fase oral, tudo ela põe na boca. Ela põe terra na boca. Terra deve ser gostoso, né? Enfim, tem criança que põe cocô na boca. Então, ela não tem ainda uma seleção do que ela gosta e do que ela não gosta. Então, compete aos pais fazer a criança provar. Agora, você não tem que variar na forma com que você vai dar para a criança. Colher é colher, lógico, você pode adaptar, mas não é uma colher colorida de bicho que vai fazer a criança comer. Não. O que vai fazer a criança comer é modelo. Você provando, você mostrando que gosta, você mostrando que tem um gosto diferente. Enfim, mas você precisa dar modelos. Então, a criança deve, a cada 2 horas, oferecer alguma coisa para ela comer. E, de preferência, quem tiver junto, comer. Então, fica uma dica aí para as escolas, reverem as posturas do professor, poder participar de algumas refeições e dar a opinião deles, se eles gostam ou não, né? Principalmente as crianças que são menores de 4 anos, elas precisam desse modelo positivo, tá? Então, gente, os utensílios, a televisão, o rádio, na verdade, esse excesso de estímulo atrapalha. A criança precisa perceber e fazer a conexão do cheiro que ela sentiu, do gosto que ela sentiu, e aquilo está num contexto de prazer, de alegria, de diversão, tá? Eu não estou falando que é para sair correndo, não, mas precisa ser animado. Não pode ser uma tortura. Prende no cadeirão e enfia a comida. Inclusive, gente, é muita responsabilidade você delegar a alimentação para um berçário, para uma escola. Você precisa realmente conhecer, ver a capacidade daquela pessoa de poder alimentar o seu filho e a capacidade da coordenação, da direção, de escolher essas pessoas, né? Eu, nesses 20 anos que eu trabalhei com escolas, muitas vezes eu vi coisas muito complicadas. Uma vez me chamaram para atender uma mãe que estava buscando informações, porque estava traumatizadíssima, porque a escola que a criança estava anteriormente, aconteceu um acidente aonde a berçarista acabou queimando a boca da criança, oferecendo uma sopa quente demais. Então essa criança fazia meses que ela quase não se alimentava e tinha horror de colher. Então, gente, é importante, né? Então, temos que comer até o último dia da nossa vida. Então, é importante que isso aconteça com prazer e não seja uma coisa
traumática, tá? Então, a primeira dica que eu coloquei para vocês aqui é não estressar a criança. Criança compartilha do emocional da mãe. Então, se a mãe está estressada, se a mãe está se sentindo culpada, se a mãe está com um sentimento de dever não cumprido, pode ter certeza que a alimentação vai piorar, tá? Então, a primeira coisa que a mãe tem que fazer, confiar, comer é biológico, tem um padrão lá dentro, tá? Então, se você desde cedo fizer da alimentação do seu filho uma coisa tranquila e ter um hábito, uma rotina de horários, logo ela vai apitar um sistema lá dentro e falar assim, hora de comer, tá? E ele vai procurar a refeição. Agora, você não pode dar atenção para o seu filho só na refeição, porque aí toda vez que ele quiser sua atenção, ele vai deixar de comer para você ficar insistindo. Ou o que é pior, vai comer além do que precisa e vai ser uma criança obesa. Então, cuidado, presta atenção no teu comportamento se você não está com o seu filho só para dar comida. É importante, tá? Então, primeira dica para o seu filho comer bem, mãe, relaxa, saiba que é um processo natural, ele precisa provar uma série de coisas, quanto mais cedo provar tudo, menos ele vai escolher coisas ou dizer que não gosta, tá? Deixa ele provar, não gostou de uma coisa, daqui a um tempo você oferece de novo, não dá veredito. Meu filho não gosta de cenoura. Ele pode não ter gostado da textura da ladura, incomodou a boca dele naquele dia, mas daqui a um tempo ele come de novo. Então, mãe tem muita mania de dizer tudo que o filho gosta, que não gosta, que faz. Calma, tá? Ele é um ser independente, depois que ele sai de você, que corta seu cordão umbilical, ele vai formar os próprios gostos. E compete a vocês, pai e mãe, oferecer o maior número de opções possíveis. A mãe geralmente está mais direto ao dar alimentação e o pai, em vez de perder a paciência, criticar, sair e jogar bola ou simplesmente tomar uma cerveja com os amigos, acalma a mãe, né? As crianças nascem de pai e mãe porque precisam dos dois. A mãe precisa ser muito acolhida, né? Contida nesse momento, porque realmente é estressante, você se sente cobrada. E hoje as mães não vivem só para criar filho, hoje elas trabalham, elas contribuem muito com a renda da casa, às vezes até ganham mais, enfim, as coisas precisam ser divididas, tá? Mas quanto mais cedo você der opções e fazer com que a criança conheça os legumes fora do alimento, da hora da alimentação, as verduras, as frutas, os grãos antes de cozidos, melhor. Mais curiosa ela vai ser, mais ela vai tentar provar aquilo e comer sem resistência, sem estar usando essa dificuldade para chamar a atenção, tá? Então, a segunda dica que eu deixei aqui para vocês hoje é: não distraia com vários badulaques, brinquedos, enfia a comida na boca. É muito válido você insistir que a criança prove, mas não adianta provar sem perceber que provou. Com a boca aberta olhando a televisão, não vai nem se dar conta, tá? Então, não estou falando de casos que a criança está doente, está devendo peso, que o médico diz, olha, alimenta de qualquer jeito, dá qualquer coisa. Gente, nós estamos falando da aquisição de um comportamento que vai ser para a vida toda. Eu não estou falando das exceções. Eu estou falando daquela criança que está dando peso, que está tudo ok, que o pediatra vai lá e diz, olha, não está comendo bem, mas está tudo ok. Está no peso, está com isso, está com aquilo. Então, se você tem um acompanhamento, e deve ter, né, no mínimo até 3 anos, ir ao pediatra com frequência, porque tem mãe e pai que acham que médico é exclusivamente para quando está resfriado, quando está doente. Gente, não é. O pediatra é o maior colaborador das famílias, dizendo o que está dentro do esperado ou não, né? Então, se não vai ao pediatra, então é importante que você tenha um outro orientador, talvez um orientador educacional, para te dizer o que cada etapa precisa ser feito. Mas
não é a questão da criança doente que nós estamos falando. Nós estamos falando da criança saudável e que precisa se manter saudável e que a gente precisa desenvolver um hábito alimentar positivo de qualidade, tá? Então, segunda dica é: não distraia, simplesmente crie uma rotina, tá? Então, essa rotina, esse hábito é importante para que o seu corpo avise você que precisa comer o resto da vida, tá? Então, resumindo as 3 dicas. Primeiro, a mãe precisa se tranquilizar, tá? Porque o processo já está lá dentro, já existe, você só não tem que atrapalhar que ele saia e coloque a criança no modo operacional comer. Então, a angústia da mãe precisa ser controlada. Segundo, não crie processos aonde você distrai a criança com várias coisas coloridas, vários brinquedos, chacoalhos, enfim, põe na frente da televisão. Não, totalmente errado. E terceiro, você precisa estabelecer uma rotina de horário. Então, a criança come 8 horas da manhã, tudo bem, se tiver um intervalo 8h15, 8h20, 8h30, tá, mas não dá para a primeira refeição durante a semana ser 8 horas da manhã e no sábado e domingo que está com você ser às 10, tá? Você vai jantar fora, você vai almoçar fora, não tem problema, mas o seu filho menor de 5 anos, ele deve comer no horário dele em casa antes de sair. Ele pode sentar na mesa, ele pode comer um pouquinho de salada, participar, mas ele já tem que estar alimentado. Ele está em processo de crescimento, ele está em processo de criar bons hábitos. Então, precisa, gente. E olha, acredita, você, mãe, é a pessoa mais potente em termos de presença na vida do seu filho para colocar hábitos, tá? É possível, sim, mas é de pequeno que a gente começa. Agora, se você já tem um filho de 5, 6 anos que já tem hábitos errados ou não formou um hábito saudável, não come ou come demais, calma, não se desespera. Dá para intervir ainda e reestruturar, colocar coisas positivas nesse hábito negativo. Não desespera, é possível. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para um outro momento. Complicado mesmo é você mudar qualquer hábito depois dos 7 anos. Então, acima de 5 ainda dá para a gente ajudar. Mas nós vamos falar isso num outro momento, ok? Então é isso, gente. Espero que eu tenha podido ajudar, que as informações aqui tenham acrescentado. Mas se não acrescentou, faz um comentário, fala aquilo que você precisa fazer, aquilo que você fez e não deu certo. Ajuda a gente a construir um conteúdo que realmente agregue aí a essa fase tão importante que são crianças de 0 a 7 anos. Se você não viu os outros vídeos que eu falo do desenvolvimento infantil, para você entender um pouquinho melhor como funciona 2, 3, 4, 5 anos, vai lá no canal, vê, põe comentário, enfim, vamos construir junto esse conteúdo que você precisa para o seu filho se alimentar melhor, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!